Olá pessoal, bem-vindos ao nosso módulo 5 do curso de Direito Eleitoral. Nesse módulo vamos falar sobre os sistemas eleitorais e você vai aprender sobre o sistema majoritário, o sistema proporcional, a fidelidade partidária, coligações e federações partidárias, nulidades do voto, renovação das eleições ou eleições suplementares. Sistemas eleitorais são mecanismos para a conversão de votos em mandatos, de uma maneira bem simples. É a forma que a legislação traz de que o seu voto se transforme em mandatos eletivos nesse nosso sistema representativo. Temos na nossa legislação, então, o sistema majoritário simples de um turno e o sistema majoritário absoluto de 2 turnos, também conhecido como a representação da maioria. E o segundo sistema é o sistema proporcional, que ele é decorrente do pluralismo político, pois ele diz respeito à distribuição de vagas entre os múltiplos partidos nas casas legislativas, proporcionalmente aos votos que obtiverem. Então, são esses os dois sistemas previstos na Constituição Federal, sendo que o sistema majoritário, ele diz respeito justamente a essa ideia de maioria, a legitimidade daqueles candidatos eleitos advém por ele ter obtido a maioria dos votos, seja a maioria simples, ou seja, basta que ele tenha tido mais votos do que o segundo colocado, seja a maioria absoluta. Nesses casos, o candidato para ser eleito tem que ter tido mais de 50% dos votos, e que é o sistema de 2 turnos. Já o sistema proporcional é um modelo mais dispersivo. Por quê? Porque ele visa justamente a eleger, a traduzir a eleição dos representantes da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. E como são 32 partidos registrados no TSE, são todas essas forças políticas que vão coexistir nos parlamentos e, para isso, esses votos têm uma proporcionalidade, tanto com a população daqueles estados, daquelas circunscrições, em que vão eleger esses partidos e candidatos, quanto também uma proporção ali, a divisão das vagas também tem que guardar uma proporcionalidade com a quantidade de votos que esses partidos ou federações receberam. Não é uma proporcionalidade exata, como a gente vai ver, porque ela depende de algumas fórmulas, que são as fórmulas do quociente eleitoral, do quociente partidário e também do desempenho individual dos candidatos, que são uma novidade trazida aí na legislação eleitoral, para também os cargos proporcionais. Tem que ter um desempenho individual, nós vamos falar sobre isso. Bom, o sistema majoritário é previsto na Constituição da República para a eleição dos chefes do Poder Executivo da União, presidente e vice-presidente, dos estados, governadores e vice-governadores, dos municípios, prefeitos e vice-prefeitos, e também para a eleição de senadores que são eleitos pela maioria simples. O pleito pode ser realizado em um turno, maioria simples, ou em 2 turnos, que é aquele de maioria absoluta, que exige mais de 50% dos votos. Segundo o artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Federal, será considerado eleito o presidente, o candidato que, registrado por partido político, já vimos que não existe candidatura avulsa no Brasil, mas eu queria relembrar, é importante, aquele candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e nulos. Isso é muito importante. Eu falo sobre isso em alguns outros vídeos, algumas outras aulas, de que existe um mito eleitoral, de que se o eleitor votar nulo, votar em branco, e essas nulidades atingirem mais de 50% dos votos, aquela eleição vai ser toda anulada. É aquele chamado voto de protesto, ou manifestação apolítica dos eleitores. Mas isso não acontece, porque no momento da apuração serão descartados os votos nulos e os votos em brancos.
Então, aquele que tiver a maioria absoluta dos votos válidos será considerado eleito. Vamos prosseguir aqui, eu trouxe um exemplo. O candidato A, recebeu 10 mil votos. O candidato B recebeu 5 mil votos. Votos em branco, 2 mil. Votos nulos, 3 mil. Então, aqui nós temos um total de votos de 20 mil, somando tudo. Os votos válidos são apenas esses aqui, dados nos candidatos A e B, tá? E esses 5 mil votos aqui, que são os brancos e nulos, não beneficiam nenhum partido ou candidato, eles são os votos descartados. Então, o candidato A, nesse exemplo, estaria eleito com 10 mil votos, porque ele terá mais de 50% desses votos válidos. Essa é a forma de apuração prevista na nossa Constituição Federal. Parágrafo 3º do artigo 77. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, É isso que acontece, gente, na nossa eleição presidencial, nas eleições para governadores e vice, e também nas eleições de prefeito e vice-prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Pode acontecer do candidato ter uma maioria absoluta logo no primeiro turno, que acontece no primeiro domingo de outubro, Então, se isso acontecer, não precisa ter o segundo turno. Mas se não obtiver a maioria absoluta, temos que ter os 2 turnos e nesse segundo turno vão concorrer apenas os 2 candidatos mais votados. No âmbito municipal, a regra da maioria absoluta é aplicável apenas aos municípios com mais de 200 mil eleitores. E aí eu trouxe uma informação para vocês, Nas eleições de 2020, apenas 95 municípios com mais de 200 mil eleitores, Então, num universo aí de mais de 5 mil municípios, como é o nosso Brasil, apenas 95 municípios tinham mais de 200 mil eleitores. Artigo 29, inciso 2, eleição do prefeito e vice-prefeito até 90 dias antes do término do mandato dos que devem suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Essa aqui, a questão da regra da maioria absoluta. Naqueles municípios menores, com menos de 200 mil, vai ser aplicada a regra da maioria simples. No caso dos senadores, o sistema majoritário também é utilizado para essas eleições de senadores, cujos mandatos, de acordo com a Constituição Federal, o mandato é de 8 anos, havendo eleições de 4 em 4 anos, onde se renovam sucessivamente 2/3 e 1/3 do Senado Federal. Então, aqui o artigo 46 do texto constitucional, Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. A representação de cada estado do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. E cada senador será eleito com 2 suplentes, em chapa única. Temos um princípio no sistema majoritário, que é o da unicidade ou indivisibilidade da chapa. A eleição do vice-presidente será juntamente com a do presidente e ocorrerá no primeiro domingo de outubro em primeiro turno, e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. E, como nós falamos aqui, chapa única. Vocês podem achar isso aqui uma coisa muito óbvia, mas nós já tivemos aí na nossa legislação épocas em que o presidente e o vice-presidente da República concorriam em chapas separadas. Então, a chapa toda pode ser cassada na hipótese de indeferimento do registro de candidatura de um dos seus componentes. No caso da procedência, de um recurso com expedição de diploma ou condenação em ação autônoma. Então, por exemplo, gente, caso os candidatos foram eleitos, o registro de candidatura está ocorrendo,
ou então foi impugnada, um dos candidatos integrantes da chapa foi impugnado, seja no registro, seja por meio de um recurso contra expedição de diploma, ou então está também ajuizada uma ação por ilícito eleitoral. Caso um desses candidatos seja cassado ou tenha o seu registro indeferido, toda a chapa será cassada, porque a chapa é indivisível, né? Apesar dessa regra da indivisibilidade, tá? A declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador de estado ou Distrito Federal e prefeito municipal não atingirá os respectivos vices, assim como a destes não atingirá aqueles. Declarada a inelegibilidade do titular ou do vice, tendo em vista a indivisibilidade da chapa, o registro desta será indeferido, ou seja, a chapa toda cai, sem que, contudo, a inelegibilidade de um implique a inelegibilidade do outro. Pode parecer um contrassenso, mas o que vai acontecer nesse caso, né? Temos uma chapa única em que apenas um dos candidatos está inelegível. Então, o partido ou federação ou coligação pode promover a substituição daquele candidato inelegível, recompor a chapa, isso, obviamente, enquanto tiver em curso aí o processo de registro de candidatura. No próximo bloco, vamos falar sobre o sistema proporcional.